O SNEL 11 vai fazer mais uma emissão de cota e vai subir automaticamente o patrimônio do fundo. Eu quero te ajudar nesse vídeo a entender se essa emissão ela corrobora com o portfólio ou se ela vai ser um pouco mais detratora. Vem comigo no vídeo, você vai gostar bastante. Bom, para começar aqui, eu vou trazer um pouco mais do histórico do fundo, né? Sempre quando eu trago ali, eu estou somando os proventos junto com a cotação. Então, quando a gente olha isso, a gente vê o SNEL ali performando desde o início do fundo, 45%. Isso sem contar que os proventos são isentos de impostos, né? Então, essa é bastante coisa. Contra um CDI que está em 35%. Então, uma rentabilidade bem mais elevada do que o CDI. Isso é bem bacana, traz ali uma relevância muito forte para o portfólio. Quando a gente chega aqui hoje, o valor patrimonial da cota é R$ 7,99. Então, né, pessoal, hoje o fundo tem 883 milhões de valor patrimonial. Só que na cotação a mercado, o preço por valor patrimonial está a 1,03, totalizando ali 907 milhões de valor patrimonial a mercado. Já na cotação atual, está a 8,20, tá? Essa é a cotação atual. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Já vou entrar aqui no detalhe referente a essa nova emissão. Essa nova emissão, pessoal, vai vir a 8,60 e poucos. Então, automaticamente, hoje está muito mais barato comprar o ativo no mercado do que entrar nessa nova emissão. Então, isso faz a gente refletir se vale a pena entrar na emissão ou se vale a pena entrar na cotação a mercado. Tem um outro detalhe que é bem importante. Quando você está entrando diretamente ali na cotação a mercado, você já vai receber os dividendos dos próximos meses. Quando você está entrando na emissão, talvez você fique um mês sem proventos. Então, isso acaba trazendo um pouco mais ainda de relevância para entrar a mercado. O ponto é o seguinte, hoje estou gravando esse vídeo, a cotação está 8,20. Talvez na hora que você esteja vendo, a cotação esteja superior a esses 8,60. Então, tem que refletir bastante sobre essa questão dos valores. E o que o SNEL faz, tá, pessoal? O SNEL, basicamente, ele é um fundo de desenvolvimento. Só que daí a gente vai comparar ali com outros fundos de desenvolvimento, por exemplo, o Tegar, ali é desenvolvimento imobiliário. Quando a gente vai olhar para o SNEL, é um desenvolvimento de infraestrutura para a energia. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer desde a geração de energia por fotovoltaica, conexão com a distribuidora, tensão regulada ali na subestação e também o crédito de energia de consumidor. Então, ele vai fazer todo esse projeto de geração de energia, seja ela fotovoltaica, né? Seja ela pequena hidrelétrica, mas principalmente essas energias limpas, tá, pessoal? O que acontece? O ponto principal é o seguinte, ela vai fazer geração de energia, e aí vai entrar lá na frente um processo que eu quero falar para você, que é bem importante, é a questão da entrada na emissão ou ficar de fora. E quando a gente vai para essa geração de energia total, isso aqui é fundamental que eu vou falar lá na frente sobre essa nova emissão. Ali a gente está vendo por megawatts. Então você vai pegar lá em 2024, por exemplo, tinha lá no mês de abril 748 megawatts por hora. E aí você vai ver que ao longo do tempo a geração consolidada foi aumentando para o patamar que está hoje, que é ali aproximadamente 10 mil. Então, você concorda comigo que durante esse processo todo, o fundo ele foi distribuindo proventos, mas ao mesmo tempo a geração de energia não era tão efetiva assim. A geração de energia era muito menor do que é hoje. O fundo ele tinha algumas peculiaridades que ele estava distribuindo provento que não era do ativo principal dele, que não era a geração de energia. Então, isso causava um certo momento de aversão, de estranheza e tudo mais. Não, a cotação não veio para baixo, mas é um ponto a ser relevado. Eu queria até entrar aqui um pouco mais nos portfólios, né, para você entender um pouquinho mais, mas eu acho que daí o vídeo ficaria muito longo. Eu vou trazer aqui, principalmente nessa página, né, o portfólio de usinas fotovoltaicas, para que você entenda a duração, os vencimentos dos contratos. Acho que esse é um ponto relevante para a gente olhar. Pode ver que os vencimentos aqui é 2039, 2035, 2030, 2050. Então são vencimentos longos. Isso é bom, porque dá uma garantia muito boa de que esse recebimento vai ocorrer por muitos anos. O problema maior dos contratos, né, é um contrato que está vencendo depois de um ano, algo assim, que você tem uma imprevisibilidade se você vai receber aquele provento ou não, né? No caso de um fundo de shopping, por exemplo, de logística, essa famosa vacância. Dentro desse fundo, então, ele vai ter essa vacância suprimida, né? Uma vacância que não vai ser relevante ali para o fundo. Aqui nesse ponto, quando a gente entra em exposição por ativo, eu quero destacar principalmente o seguinte, né? Você vai ver que hoje ele 24% está dentro da holding dos projetos, né? Então, tá tudo ali dentro do que está acontecendo de fato, do material fim do fundo. 24% está dentro da aquisição de ativos, né? Ativos em aquisição, então também ali é do ativo principal do fundo. E 22% dentro da liquidez de projeto. Então, pode ver que está tudo dentro dos projetos já, né? Tudo caminhando bem, gerando receita também. Isso é bem importante, chegando ali no 100%. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que os projetos são bem diluídos, não há uma concentração dentro de um ou de outro. E ao mesmo tempo, está tudo já dentro do core business do fundo, né? Então, o core business dele é geração de energia fotovoltaica, principalmente. Então, ele está, de fato, ali alinhado com esse aspecto. E aí, quando eu entro naquele detalhe do vencimento, né? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. 2030 é 38%, 2039, 12%, 2029, 9%, 2035, 7%. Se você for pegar, os contratos são com vencimentos mais longos, né? 2030 tem um pouquinho mais ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é algo que pese de maneira negativa, até porque projetos de geração de energia são projetos de longo prazo. Então,
Isso faz com que dê mais segurança ainda, né, para o fundo, etc. Principalmente quando a gente olha esses aspectos, né, relacionados, por exemplo, a uma empresa que está listada em bolsa para geração de energia. Então, são maneiras as quais você tem uma geração de energia, às vezes mais barata, e ao mesmo tempo você consegue ter uma geração de energia que ela é sem interrupções, e que às vezes acaba sendo muito mais interessante para uma empresa adquirir essa energia gerada ali diretamente pelo SNEL. Então, isso é bem importante porque a geração de energia, ela vai vir, né, de vários fatores, né? Pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser eólica, solar. Não dá para ter uma dependência, né? Então, para que não haja um problema no sistema energético brasileiro, automaticamente eles acabam comprando um pouco de todos. Então, não vejo ali esses vencimentos mais curtos como um problema. Quando a gente entra aqui na exposição geográfica e também na exposição por distribuidora, vocês vão perceber que a maior concentração está dentro do estado de Minas Gerais e de Goiás, ali no qual que representa 37,16% consecutivamente. E quando a gente vai aqui para o outro canto, né, tem a maior exposição por distribuidora, vai ver que é a CEMIG. Então, natural que seja em Minas Gerais a maior distribuição. E aí vai ter a Light no Rio de Janeiro com 17,4%. Minas Gerais com 37%, Goiás com 16% e Rio de Janeiro com 17. Agora eu vou entrar aqui nessa parte da emissão e depois nos dividendos. Mas antes disso, se você quer ter um portfólio mais resiliente e mais robusto, tendo geração de proventos aumentando ano a ano e ao mesmo tempo mais solidez nos ativos, eu vou deixar aqui embaixo o meu formulário para que você preencha, para a gente poder entender um pouquinho mais como que é o teu perfil atualmente e eu te ajudar nesse processo de alocação para que você tenha tranquilidade e garanta a sua aposentadoria. Não esqueça, preencha aqui embaixo o formulário. Que é o ponto principal dessa emissão, tá, pessoal? Ela é uma emissão grande. Então o que acontece? O fundo ele demorou 2 anos e meio, para que saísse daquela fase de projeto inicial, em que tinha poucos ativos, para o que está agora, uma quantidade relevante de ativos. E aí, o que acontece? Quando o fundo quer sair agora dos 890 milhões para chegar quase em 3 bilhões, vai entrar novamente uma quantidade muito relevante de ativos não maduros, de ativos que vão estar muito incipientes, iniciais ainda, e que não vai ter a geração de receita. Isso acaba sendo um pouco ruim, porque vai automaticamente fazer com que o fundo novamente entre numa fase de construção de pipeline, né, de construção de projetos, e saia dessa fase que hoje já está mais consolidada. Então isso pode talvez acarretar ou um dividendo mais baixo, ou um aumento de risco do portfólio, porque se algum projeto vier a ruir, se algum projeto vier a dar algum problema, isso vai penalizar automaticamente o portfólio como um todo. Então, assim, tem o ponto positivo de que vai aumentar o número de ativos dentro do portfólio, isso aumenta a liquidez do fundo e isso aumenta também a diversificação dentro do portfólio, seja ela geográfica ou de unidades. Mas, em contrapartida, isso faz com que automaticamente o ativo, o fundo, né, tenha um pouco mais de risco, porque são projetos ainda em construção, e ao mesmo tempo isso faz também, penalize um aumento de provento nesse curto prazo, talvez 2 anos, 3 anos, até tornar uma relevância desses projetos que vão entrar em andamento. E quando a gente fala em dividendos, dá uma olhada comigo nessa imagem. Como que vem sendo a distribuição de proventos no último ano, você vai ver que sempre foi 10 centavos por cota, até aí tá tudo bem. Mas quando a gente vê ali a barrinha vermelha, que é o que vem de provento de fato da unidade fotovoltaica, você vê que vai aumentando mês a mês. Antes tinha um resultado que estava não distribuído, né, aplicação, movimentação de caixa, etc. Hoje você pode ver que hoje o caixa é muito pequenininho, né, e também o resultado não distribuído ele é muito pequenininho, ou seja, está muito, muito perto ali, e a unidade fotovoltaica vem gerando praticamente 100% do provento, da receita que vai virar provento. Se você coloca e adiciona isso aqui, um novo projeto, ou você vai queimar caixa para distribuir a mesma quantidade de provento, ou você vai ter que arrojar o portfólio, alocando em outros ativos para que consiga manter esse nível de provento. Então é que entram nos pontos da preocupação que eu vejo. E principalmente quando a gente percebe tudo isso, né, e vê que o fundo está querendo crescer, isso é legal, mas talvez a passos muito largos. Eu acho que talvez seria legal esse crescimento, aproveitar que o fundo está acima da patrimonial para fazer essa emissão, mas talvez a passos mais curtos, né? Quando você vai e triplica o tamanho do fundo, né, isso vai gerar automaticamente um maior risco ali de talvez diminuir provento, talvez não pagar o provento nesse patamar que está agora, ou talvez de não aumentar provento por um longo período. Então, por isso, eu acredito que essa emissão acaba sendo ali muito voltada para o crescimento do fundo, pensando um pouco menos no cotista. E quando a gente fala de proventos, como mencionei anteriormente, você pode ver que os proventos sempre vêm na casa de 10 centavos, né? Já vinha vindo assim desde 2025 inteiro e 2026 também no mesmo patamar. Pode ver que está bem linear. E quando a gente traz isso aqui para o ano a ano, a gente vê que 2024 foi um dividendo um pouco mais elevado, distribuiu ali R$1,20 ao longo de todo o ano. Já em 2025, distribuiu um pouquinho menos, tá? Então foi um pouquinho abaixo do que foi 2024. Então acho que esses são os pontos para a gente poder ter de relevância ali em relação ao SNEL. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você vai entrar na subscrição, se você vai querer entrar no ativo, se você está querendo sair do ativo, deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda bastante a chegar para mais pessoas e também a sua opinião é extremamente importante para que eu consiga, dessa forma, mensurar as informações que eu venho trazendo aqui no canal. Beleza? Um grande abraço para você. Até a próxima.